Olá, que tal? Meu nome é José, sou argentino, professor de espanhol e vou dar umas dicas para nós ir muito bem nessa prova de espanhol. Interpretação. Sempre procurem, até o dia da prova, adquirir uma leitura dinâmica, sim, na língua espanhola. De que jeito? Assistindo filme, procurando na internet do assunto que vocês quiserem, sim, pode ser Olimpíadas, esporte, notícias do mundo, só em espanhol. Pratiquem leitura para a hora de chegar, quando chegar a prova, vocês terem uma noção melhor do que estão lendo e não precisar perder tanto tempo tentando compreender o texto ou os textos, sim? Segunda dica é vocês sempre sublinharem. Sublinhando, a gente está fazendo um resumo do texto. Assim como a gente estuda história, que a gente vai sublinhando datas, lugares, pessoas, é a mesma coisa no espanhol. Sublinhem lugares, pessoas, datas, números no modo geral e ordem cronológica dos acontecimentos, se estiverem dentro do texto, sim? Procurem não demorar muito tempo numa alternativa só. Sim? Às vezes a resposta a gente vai achar fazendo as outras alternativas, sim? As outras questões. Então, de tanto voltar no texto para procurar, de repente fica mais clara aquela primeira ou segunda questão que a gente não conseguia resolver no início. Então, não perca muito tempo. O tempo sempre numa prova é curto. Então, estipulem bem os tempos antes da prova, façam simulados, etc. Questões de espanhol em si, eu poderia falar muito bem dos falsos amigos, dos heterossemânticos, sim? Que a gente conhece como falsos cognatos, os pega-ratão, que seriam as palavras que têm a mesma escrita ou muito parecida e o significado é totalmente diferente. Por exemplo, a palavra largo. A palavra largo em espanhol significa comprido. Não é o mesmo significado em português largo. Então, largo em espanhol se diz ancho. Então, a avenida mais larga do mundo é para cá, é o comprimento da avenida, não é a largura, sim? Então, esse tipo de palavras, como rubio, que significa loiro, surdo, que significa canhoto em espanhol, e não é surdo, são palavras que podem confundir. Se tem, por exemplo, a descrição de uma pessoa e diz que essa pessoa tem pelo largo, ele é surdo, sim? E rubio. Que significa essa pessoa? Tem o pelo comprido, o cabelo comprido, ele é loiro e ele é canhoto. Não é surdo, sim? Não tem o pelo largo, nem nada disso. Então, cuidem dessas palavras porque são normalmente os pega-ratão dentro da parte de interpretação. Sim? Questões de gramática, cuidem muito as conjunções, as preposições e os advérbios. Muitas vezes pedido como sinônimos ou antônimos ou mesmo a classificação desses advérbios, dessas palavras. Sim? Os artigos é importante vocês dar uma revisada também, lembrando do artigo neutro lo. Em espanhol nós temos 9 artigos, sim? Os 4 definidos, os 4 indefinidos e o neutro que não tem gênero, não tem número, o neutro que seria o lo. Pronomes é muito importante, os pronomes são muito usados em espanhol. Já a função de um pronome é a mesma do português, a gente usa para substituir. Então cuidem, porque se usa demais em espanhol às vezes. Sim? Por exemplo, uma pergunta, ¿tú lo conoces a Martín? Lo conoces a Martín, esse lo se refere a Martín, que já vai aparecer. Sim? Em vez de, como em português, conheces o Martín. Entenderam? Então, cuidem muito esses pronomes, a quem que se refere, sempre fazendo as perguntas para o verbo, sim? Claro que nós temos possessivos, demonstrativos, que também os demonstrativos têm os neutros, então revisem essa parte daí como esto, eso e aquello, são demonstrativos neutros, significam isto, isso e aquilo, certo? Então, mando um grande beijo para todos vocês, um sucesso, como disse aqui, no dia das provas. E meu grande abraço. Até mais.